Olá, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje a nossa videoaula vai ser desse lindo tapete, como vocês estão vendo aqui, no modelo retangular. Deixa eu ajustar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem. Olha só como ele ficou belíssimo. Esse modelo, eu fiz ele com as tonalidades azul royal, da Apollo, e o bege, tá certo? Aqui eu utilizei esse verdinho mesclado. E esse azul aqui, é esse azul aqui, ó. Amuleto 9172, da Barroco Multicor, tá certo? Eu fiz ele todo no fio 6. E a agulha que eu utilizei foi a agulha 3,5, tá certo? Eu vou deixar meu suporte aqui. E vou medir um pouquinho ali para vocês verem o tamanho da base, tá certo? Se caso vocês quiserem fazer um tapete maior ou menor, vocês vão ter uma base de quanto aumentar e quanto diminuir no tapete de vocês, tá bom? Olha só, esse tapete, vou medir aqui, ó. Ele ficou com 65 centímetros de comprimento, 65 por 50 de largura, tá certo? É um tapete que não ficou pequeno, ficou um tamanho excelente. Se vocês quiserem estarem fazendo a passadeira desse modelo aqui, tá certo? Vocês vão ter que aumentar essa base. Essa base aqui, ó, essa parte azul, é quem vai dizer o tamanho que vai ficar o nosso tapete, tá certo? Eu vou medir a base e deixar a medida certinha aqui pra vocês, porque se caso vocês quiserem fazer uma passadeira, vocês vão ter a noção de tamanho, tá certo? Olha só, 40 centímetros aqui. Deixa eu segurar aqui e mostrar a vocês. Ó, 40 centímetros a nossa base tem, tá bom? E aqui ficou com 26 centímetros. Não sei se vai dar pra ver. 26 centímetros. Esse tapete aqui, como ele ficou com 50 de largura, eu acho um tamanho bom, tanto pro tapete pequeno como pra passadeira. Mas se vocês quiserem deixar mais largo, é só aumentar mais bloquinhos aqui no centro do tapete, tá certo? E se vocês quiserem fazer ele mais comprido, aí vocês também vão aumentar aqui, tá certo? Olha, aqui da parte bege, deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera para vocês verem. Aqui, ó, da parte bege até a parte do bico, ficou com 13 centímetros. No caso, o nosso bico fica com 13 centímetros desse lado e 13 centímetros do outro lado. Então, somando os dois lados, vai dar 26 centímetros, tá certo? 26 centímetros. E se vocês quiserem fazer uma passadeira maior, no caso, uma passadeira, vocês vão ter que acrescentar o tamanho de centímetros na base, mais os 26 centímetros do bico, tá certo? Deu para entender, minha gente? Se não der para entender, vocês digam. Qualquer coisa eu deixo aqui na descrição do vídeo explicando a vocês. No caso, seria... se eu quisesse um tapete com 1,30 m, por exemplo. Como aqui, na minha base, esse daqui eu tenho 40 centímetros, né? Se eu fosse querer um tapete de 1,30 m, eu teria que aumentar. Fazer 1,05 m de base dessa parte azul, 1,05 m aproximadamente,
com mais 26 centímetros do bico. Deu para vocês entenderem mais ou menos como faz o cálculo? Aí, se vocês quiserem fazer desse mesmo modelo também dá certo, tá bom? Ficou um modelo muito bonito esse tapete. A base dele, muito fácil de vocês estarem fazendo. Esse modelo com as tulipas deu todo um detalhe no tapete, como vocês podem ver, tá certo? E eu amei esse modelo, ainda tá faltando fazer uns arremates aqui, mas depois eu faço, tá bom, minha gente? Espero que tenha ficado claro. Se vocês quiserem fazer um tamanho maior ou menor, tá certo? Eu já deixei a medida aí pra vocês. Então, minha gente, espero que vocês gostem da videoaula de hoje. Todo o tapete foi confeccionado no fio 6, tá certo? Barbante 85% algodão, mas também pode estar, vocês também podem fazer no fio 8 e no fio 100% algodão. Fica a critério de cada um, tá certo? Então, minha gente, essa vai ser a videoaula de hoje. Espero que vocês gostem. E vamos lá para nossa videoaula. Então, minha gente, vamos aqui dar início à nossa peça. Vou trabalhar aqui com o meu fio azul marinho e a minha agulha 3,5, a espessura do fio é o fio 6. E vou fazer aqui 21 correntes, tá certo? Fiz aqui a primeira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 correntes, faço mais 1, 2, 3 e mais uma. Porque 3 correntes vai simbolizar aqui um ponto alto do canto e uma corrente é a nossa corrente de separação. E venho aqui, ó. Deixa eu aproximar. 1, 2, 3, 4. Na quinta corrente, a gente faz um ponto alto. Ó. Na quinta corrente, ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. E na próxima corrente, mais um ponto alto. E aqui a gente fica com um bloquinho de 3 pontos altos, cada ponto alto numa corrente diferente. Uma correntinha, pulo um ponto de base, uma corrente de base, ou na próxima faço um ponto alto, na próxima corrente mais um ponto alto e na próxima corrente mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma de base, vou na próxima, faço um ponto alto. Na próxima corrente, mais um ponto alto. E na próxima, mais um ponto alto. E assim a gente vai finalizar a nossa carreira. Finalizei aqui, minha gente, e nós ficamos com 5 bloquinhos de 5 pontos altos. Subo mais 2 correntes, viro meu trabalho, agora pego o fio. E nesse espacinho aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos. Esses 2 pontos altos simbolizam, juntamente com essa corrente, o nosso bloquinho de 3. Faço uma corrente e no próximo espacinho faço novamente o nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente. Aqui nesse próximo espacinho, mais 3 pontos altos. E assim a gente vai seguir até o final da nossa carreira, tá certo? Eu vou adiantar aqui e já volto com vocês. Finalizei aqui um bloquinho de 3, agora nós vamos subir, ó. Terminei aqui, ó. Nós vamos subir 1, 2, 3 correntes. Viro aqui meu trabalho, pego o meu fio e aqui nesse espacinho eu vou fazer novamente os nossos bloquinhos de 3 pontos altos. 3 pontos altos,
separados por uma corrente, no próximo espacinho mais 3 pontos altos, tá bom? E assim a gente vai seguir até o final da carreira, 3 pontos altos separados por uma corrente, ó. Eu vou finalizar aqui e volto com vocês. Então, minha gente, chegando aqui, ó, faço uma corrente, pego o meu fio e vou fazer um ponto alto em cima da segunda corrente que a gente tem aqui, ó. Subo uma, duas correntes, vou virar meu trabalho, pego meu fio e venho aqui e trabalho 2 pontos altos, tá certo? E aqui a gente fica com o nosso bloquinho de 3. E assim a gente vai fazer apenas repetições agora, até chegar ao tamanho que a gente quer. E outra coisa que eu tenho para dizer a vocês, quando vocês estiverem iniciando essa primeira carreira aqui, ela tem que ficar com esses 2 espacinhos aqui, ó. Com esse espaço e com esse espaço aqui, ó. Porque quando a gente terminar essa base, que a gente for fazer a volta do tapete, a gente vai precisar desses 2 espaços para dar continuidade ao nosso trabalho. E se vocês não deixarem aqui esse espaço, vocês vão ter que desmanchar e fazer tudo novamente, tá certo? Então fica aí minha dica para vocês. Vou continuar aqui minha peça e quando eu adiantar aqui, chegar no tamanho que eu quero, eu volto com vocês pra gente continuar a nossa vídeo. Então, minha gente, finalizei aqui, ó. E ao todo aqui ficou com 21 carreiras. E aqui, olha, ficou com... Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá, pra vocês verem. Ficou com 26 centímetros, tá vendo? Se vocês quiserem fazer o tapete maior, um comprimento maior, é só vocês começarem a aumentar a partir dessas carreiras, tá certo? E lembrando que a última carreirinha a gente tem que ficar com essa alcinha aqui e essa alcinha aqui, tá certo? Tanto a primeira, que foi essa, como a última carreira, a gente tem que ficar com essas 2 alcinhas do lado, tá bom? E aqui eu finalizei a minha carreira. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto alto. Faço uma correntinha, perdão, fazer mais um ponto alto. Faço uma corrente, venho aqui no próximo espacinho e faço 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui, faço 3 pontos altos. E assim a gente vai fazer até chegar no canto. Uma corrente e 3 pontos altos. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, quando chegar aqui na parte do canto, eu volto com vocês. Então, minha gente, ó, finalizei aqui, ó, a parte reta. Cheguei no canto, fiz aqui os 3 pontos altos, vou fazer 2 correntes, pego meu fio e aqui eu trabalho mais 3 pontos altos. No caso, a gente aqui fica com um leque em cada canto. Ó, vou fazer mais um aqui. Uma corrente e aqui a gente faz o bloquinho de 3. Na parte reta. Espera aí que eu vou explicar aqui a vocês e mostrar. Ó. Aqui na minha parte reta eu trabalhei os bloquinhos de 3 separados por uma corrente. Aqui no meu canto eu trabalho um leque com 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui onde a gente vai vir com a parte reta, nós vamos repetir, ó. 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, até chegar no canto. Quando chegar nesse canto, a gente faz a mesma repetição que fez aqui, tá certo? Aí a gente faz o nosso leque, 3 pontos altos, separado por 2 correntes, mais 3 pontos altos.
e vamos trabalhar a parte reta. Na parte reta, trabalhamos os bloquinhos de 3 novamente. Chegando aqui, nós fazemos o nosso leque, repito a parte reta aqui novamente, e quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá certo? Como é só repetição, acho que não precisa eu gravar essa parte, tá bom? Aí eu vou adiantar aqui a minha peça e volto com vocês quando eu chegar aqui, tá bom? E se vocês preferirem, se quiserem dar mais um detalhe no tapete, essa parte aqui que a gente fez, ó, no centro do tapete, vocês podem estar fazendo de outra cor, tá bom? Mas o meu eu vou deixar o centro dele todo azul, tá certo? Então, minha gente, finalizei aqui os 4 lados, tá certo? E chegando aqui, ó, onde a gente iniciou essa carreira, aqui eu faço 2 correntes, venho aqui, ó, nessa correntinha que a gente fez aqui, e faço um ponto baixíssimo, certo? E agora, a gente vai virar o lado do nosso tapete, e aqui eu faço ó, um ponto baixo, uma corrente, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. E aqui já começa a próxima carreira. Pelo lado avesso, tá vendo? Um lado fica certo e outro fica pelo avesso. Uma corrente. E aqui vou trabalhar a parte reta, que são 3 pontos altos, separados por uma corrente. No próximo espacinho, 3 pontos altos, separados por uma corrente, até chegar aqui, ó, no nosso canto. Quando chegar no nosso canto, a gente faz um leque igual a esse, ó. 3 pontos altos separados por 2 correntes e mais 3 pontos altos, tá bom? Ó, deixa eu mostrar vocês aqui. Ó, vai ficando assim, ó. Aqui nosso leque, aqui a parte reta. Nós vamos continuar os nossos bloquinhos de 3 separados por uma corrente aqui, ó. E aqui onde tem o leque, que é o canto, nós fazemos o mesmo leque da mesma forma que eu ensinei a vocês. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Na parte reta continua, aqui faz o leque, a parte reta continua da mesma forma. Aqui mais um leque até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês para dar continuidade, tá certo? Como aqui é só repetição, não tem muita mudança, aí eu acho que não precisa eu tá repetindo, né? A mesma coisa, tá certo? Vou adiantar aqui o meu e volto com vocês. Então, minha gente, chegando aqui o final da minha carreira, nós vamos pegar aqui, fazer a minha corrente. Venho aqui, onde eu tenho uma correntinha, ó, introduzo minha agulha e faço um ponto baixíssimo, dessa forma. E agora a gente vira o lado, e aqui, ó, onde a gente fechou, eu faço um ponto baixo e uma corrente e 2 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espacinho, faço um bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente, e assim a gente vai ficar repetindo nas partes retas, bloquinho de 3 pontos altos separados por uma corrente, e quando chegar no canto, a gente continua fazendo o nosso leque, tá certo? Eu vou finalizar essa carreira e volto com vocês para fazer a próxima. E assim, minha gente, nós vamos fazer até chegar
o tamanho da base. Mas quando eu chegar aqui no final dessa carreira, eu volto com vocês para mostrar a próxima emenda. E a gente vai virar o trabalho para fazer a próxima carreira, tá certo? E aqui a gente só vai continuar da mesma forma que a gente tava fazendo as outras duas carreiras, vai continuar essa, tá certo? Então, minha gente, chegando aqui no final da minha carreira, venho aqui onde a gente tem a corrente e faço um ponto baixíssimo. Fiz meu ponto baixíssimo, fechei minha carreira aqui, tá vendo? Vou virar o tapete de lado novamente e vou vir aqui, faço ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos. Uma correntinha e venho aqui no meu leque e faço novamente leque sobre leque. 2 correntes, 3 pontos altos. Só repetição, tá certo? Faço uma correntinha, venho aqui no próximo espacinho e faço nosso bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente e a gente vai repetir tudo novamente nessa carreira que a gente tá fazendo. Repete tudo novamente. E ao todo, de idas e voltas, a gente já tá com 1, 2, 3. Essa é a quarta carreira, tá certo? Vou finalizar essa e volto com vocês novamente. E aqui a gente só faz repetições, igual as outras carreiras, tá certo? Vamos repetir os 4 lados até chegar aqui, tá bom? Chegando aqui o final da minha quarta carreira de idas e voltas, minha gente, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. A gente vira o trabalho. E aqui a gente vai fazer, um ponto baixo, uma corrente e 2 pontos altos. E aqui a gente fica com o nosso bloquinho de 3. Uma corrente, nosso bloquinho de 3 no próximo espacinho. Nós vamos mais uma vez repetir essa carreira, tá certo? Uma corrente e um bloquinho de 3, tá bom? Vamos repetir novamente a carreira. Quando chegar no final dela, eu volto com vocês, ó. Já está quase do tamanho a base, tá vendo? Vou finalizar aqui a minha e volto com vocês. Então, minha gente, eu finalizei aquela carreira que a gente estava fazendo e fiz mais uma, tá certo? Outra carreira igual, sem mudança nenhuma, tá bom? E ó, vou mostrar aqui a vocês, ó. Aqui, ó, daqui pra cá é a minha base, tá vendo? Que os pontinhos estão assim, ó, todos em uma posição. E a partir daqui a gente começa a fazer as nossas carreiras no sentido circulando o tapete, tá certo? Carreiras de idas e voltas, uma do lado certo e outro do lado avesso, tá bom? Então a gente ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras de idas e voltas, tá bom? Agora eu vou cortar o meu fio, porque agora a gente vai mudar de cor, tá bom? Puxei aqui, vou vir nessas duas alcinhas aqui em cima, pego o meu fio, passo para trás e venho aqui na corrente, pego meu fio e passo para aqui, tá bom? Ó. E ficou assim a nossa base do nosso tapete, tá bom? Bem certinha. Aqui depois no final que a gente arrematar, eu corto esse fio. Agora eu vou vir aqui com a tonalidade bege, porque os detalhes desse tapete vai ser bege. Vou colocar aqui no meu suporte. E aqui a gente vai dar 2 laçadas na agulha com o nosso fio. E a gente vai fazer assim. Onde tem ponto alto,
a gente vai fazer ponto alto. E vou deixando esse relevinho aqui na frente, tá certo? E onde tem corrente, a gente faz o ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto, ó, deixando esse relevozinho da frente. Esse relevo é opcional, tá certo? Não é obrigado, só se vocês quiserem. Mas o meu aqui eu vou deixar. Vou deixando esse relevo na frente, pegando duas alcinhas de trás. Ponto alto sobre ponto alto, e onde tem corrente, faço ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Chegando aqui, ó, no nosso canto, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, tá certo? Vou virar aqui. E 2 pontos altos. Eita, enganchou aqui. Vou continuar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. E onde a gente tem a corrente, eu faço o ponto alto, tá certo? Sempre deixando esse relevo. E assim, minha gente, vai ser nossa carreira, os 4 lados dessa forma, tá bom? Não vai ter mais mudança, vai ser apenas isso. Ponto alto sobre ponto alto. Onde tem corrente, a gente faz um ponto alto. E aqui no nosso canto a gente faz um leque, ó, tá vendo? E são 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E ele fica assim, bem quadradinho, tá vendo? Eu vou adiantar toda essa carreira, como vai ser apenas repetição, como vocês estão vendo, ó. Apenas repetição bem fácil, bem simples de vocês estarem fazendo. Eu vou finalizar ela aqui e já volto com vocês. Minha gente, finalizei aqui minha carreira, cortei o meu fio e aqui vou passar o fio para trás dessas 2 laçadas, volto aqui, ó, dentro desse ponto alto e puxo o fio aqui. E aqui a gente ficou com nossa emenda invisível e o tapete já tá bem quadrado, bem retinho, tá certo? Bem certinho ele tá. Agora eu vou dar 2 laçadas aqui na agulha e vou começar aqui, ó, no nosso canto. Aqui eu vou fazer um ponto alto, 2 correntes, pego o fio, venho aqui e faço um ponto alto. 2 correntes, pego o fio e faço novamente mais um ponto alto. 2 correntes, pego o fio novamente, mais 2 pontos altos. E aqui a gente ficou com 4 pontos altos no nosso canto, tá certo? Então, minha gente, agora nós vamos trabalhar na nossa parte reta, ó. Vou pular os 4 pontos altos, agora eu pego o meu fio, vou pular 1, 2, 3 pontos e venho aqui nesse espacinho, tá vendo, ó? Pulei os 3 pontos e vim aqui e faço um ponto alto. 2 correntes, pego o meu fio e aqui eu faço mais um ponto alto, formando aqui o meu Vzinho, tá certo? Pego meu fio, vou pular 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. 2 correntinhas e mais um ponto alto, formando aqui o meu V. Pego meu fio, pulo 2 pontos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto, 2 correntinhas e mais um ponto alto, formando aqui os nossos Vzinhos, tá certo? E dessa forma nós vamos trabalhar até chegar aqui. Quando chegar aqui nesse outro canto, eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá certo? Então, minha gente, finalizei aqui a minha carreira, ó, esse lado, né? E vou contar aqui com vocês quantos leques a gente tem, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá bom? Ficamos com 15
Vzinhos. Aqui no meu canto eu fiz a mesma repetição que eu fiz do outro lado, que são um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. E agora a gente vai trabalhar nessa outra parte reta aqui. Olha só. Pulei aqui, ó, 3 pontinhos de base, como eu expliquei a vocês ali no outro lado. Faço uma, duas correntes e faço mais um Vzinho, tá certo? Pego meu fio, pulo 2 pontos de base, venho aqui e faço novamente um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, tá bom? Eu vou fazer esse lado e já volto com vocês. Vou adiantar aqui minha carreira e já volto com vocês e mostro bem direitinho, tá certo? Olha só, minha gente, finalizei aqui, ó, tá vendo? E vou contar aqui com vocês quantos ficaram, tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 e aqui, olha, deixa eu mostrar aqui a vocês. 21 Vzinhos que a gente fez, não é isso? E aqui sobraram, olha, 1, 2, 3, 4 pontos. Esses 4 pontos a gente pode deixar eles aqui sozinhos, tá certo? E agora a gente já pega o fio e vem aqui e vamos trabalhar pontos altos, que aqui vai ser o nosso canto, tá certo? Aí faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Pego meu fio, pulo 3 pontos altos e venho aqui e faço um ponto alto. Olha só, aqui a gente ficou com os nossos pontos altos separados por duas correntes. Faço duas correntes e venho aqui e faço meu Vzinho, tá bom? E assim a gente vai fazer a nossa parte verde, né? Que é a parte do detalhe das tulipas. Aqui do outro lado menor, aqui ó, onde eu fiz, aqui eu pulei 3 pontos altos e aqui eu pulei apenas 2, tá certo? Ó, porque aqui me sobrou 5 pontos altos. Então, aqui eu acrescentei mais um Vzinho e lá do outro lado me sobrou 4 pontos altos. Então, eu não precisei fazer mais um Vzinho, tá certo? Para complementar. Então, minha gente, eu vou dar continuidade aqui, fazer os outros dois lados, igual eu fiz esses daqui com vocês, tá certo? E já volto com vocês pra gente fazer as nossas tulipas, tá bom? Ele vai ficar um pouquinho embabadado, mas conforme a gente for fazendo o tamanho do tapete, ele se ajusta, tá bom? Então, minha gente, finalizei aqui como eu expliquei a vocês, cortei o meu fio. E aqui eu vou passar meu fio e fazer um arremate, tá certo? Passo a linha pra trás. Venho aqui, pego o fio e passo aqui. E vai ficando assim. Então, minha gente, vou pegar aqui, dou 2 laçadas no meu fio e vou vir aqui, ó, na parte reta, tá vendo? Venho aqui e começo a fazer meu ponto alto, tá certo? Deixa eu laçar de novo. Dou 2 laçadas na agulha, pego, aí pego o fio novamente, passo 2, pego o fio novamente e passo 2. E aqui a gente pega o fio e fecha os 3, que são 3 pontos altos juntos, separados por 2 correntes, tá certo? Pego o fio, faço meio ponto alto, né? Mais meio ponto alto e mais meio ponto alto. E fechamos todos juntos. 2 correntes. Agora, nós vamos trabalhar no canto
no cantinho do nosso tapete, né? Tá vendo? Aqui, vou fazer novamente 3 meio ponto alto. Vamos fechar os 3 juntos, ó. Separo por 2 correntes, vou no próximo espacinho, faço mais 3 meio ponto alto, 2 correntes, pego meu fio, venho aqui novamente no mesmo espacinho e faço mais 3 meio ponto alto, tá certo? Ó, dessa forma. Fica tipo um leque aqui nesse canto, tá vendo? Faço 2 correntes, no próximo espacinho aqui do nosso canto, nós vamos fazer mais 3 meio ponto alto, todos 3 fechados juntos, e faço 2 correntes, ó. E aqui a gente fez o nosso canto, tá vendo? Agora, nós vamos trabalhar na parte reta, nosso tapete, que vai ser a parte reta toda igual, tá certo? 3 meio ponto alto, ó, 1, 2, 3, fecho os 3 juntos, separa por 2 correntes. Pego o meu fio, vou no próximo Vzinho e faço mais 3 meio ponto alto. Fecho os 3 juntos, faço 2 correntes e vou trabalhar novamente. Em todos os nossos Vzinhos, nós vamos fazer essa repetição. 3 meio ponto alto separados por 2 correntinhas. Ó, aqui. Ó, na parte reta. E conforme a gente for fazendo essa carreira agora, ele vai se ajustando, tá certo? E aqui no nosso canto, olha, eu fiz 3 meio ponto alto, 2 correntes. Nesse Vzinho aqui do meio, ó, eu fiz tipo um leque, tá vendo? Que tá tipo um leque aqui, ó. Ó, 3 meio ponto altos, 2 correntinhas, 3 meio ponto alto no mesmo local. E aqui eu fiz 3 meio ponto alto, separado por 2 correntes, tá vendo? E essa, minha gente, vai ser a nossa repetição. Na parte reta, a gente faz essa repetição que eu fiz aqui, ó. 3 meio ponto alto separado por 2 correntinhas, toda a nossa parte reta, os 4 lados. E os nossos cantos, nós vamos fazer dessa forma, tá vendo? Dessa forma que eu expliquei a vocês. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem voltar um pouquinho o vídeo e tirar, tá certo? Pra mim não ficar repetindo a mesma coisa sempre, tá certo? Para o nosso vídeo ficar mais dinâmico. Vou finalizar toda a minha carreira e volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira, que vai ser com a tonalidade bege, tá bom? Finalizei aqui, minha gente. Olha. Vou puxar o meu fio. Vou passar aqui dentro dessas 2 alcinhas, passo o fio para trás e aqui na corrente eu passo o fio aqui, tá certo? E fica assim. Agora, nós vamos vir agora com o fio bege novamente. Vou dar 2 laçadas aqui na agulha. Eu vou começar aqui, antes da nossa emenda, porque aqui eu já faço um pedaço da parte reta e faço também aqui o canto, né? Pra vocês verem como vai ser. Começar aqui antes do arremate, tá vendo aqui? E aqui eu faço um ponto alto, solto esse fio aqui, mais um ponto alto, pego meu fio, faço um ponto alto sobre a tulipa, olha, tá vendo? Esse fiozinho aqui tá solto porque a gente ainda não fez o arremate, tá certo? Aqui, ó, esse fio azul. Aqui eu faço 2 pontos altos. Pego meu fio, vou fazer um ponto alto sobre a tulipa. Aqui. Eita, puxou um fiozinho.
Um ponto alto sobre a tulipa. Agora venho aqui. Espera aí, minha gente. Um ponto alto sobre a tulipa, foi o que me atrapalhei aqui. 2 pontos altos onde a gente tem a corrente. Um ponto alto sobre a tulipa. Aqui ainda na parte reta, 2 pontos altos onde a gente tem a correntinha. E um ponto alto sobre a nossa tulipa. Aqui 2 pontos altos e um ponto alto sobre a tulipa. Agora a gente chegou no nosso cantinho, tá vendo? Aqui eu faço 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um leque, né? Pego meu fio em cima do ponto alto, eu faço um ponto alto. Agora nós vamos trabalhar na parte reta, tá certo? Nessa parte reta aqui, deixa eu ajustar o tapete. Ó. E aqui na parte reta, minha gente, nós fazemos 2 pontos altos onde a gente tem a corrente e um ponto alto onde a gente tem a tulipa. 2 pontos altos onde a gente tem a corrente e um ponto alto sobre a tulipa, tá certo? E assim vai ser a nossa repetição, minha gente. Olha só. Aqui eu já tenho o primeiro canto pronto, né? E a nossa repetição sobre os 4 lados vai ser dessa forma que eu expliquei aqui a vocês, tá vendo? Bem simples de vocês estarem fazendo e bem rápido, tá bom? Eu vou finalizar aqui os 4 lados dessa forma. Se você tiver alguma dúvida, é só voltar um pouquinho do vídeo, tá bom? E quando eu finalizar, eu volto com vocês pra gente fazer a próxima carreira. Então, minha gente, finalizei aqui a minha carreira de pontos altos. Vou vir aqui, ó, e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente e aqui no mesmo local eu faço um ponto baixo. No próximo espacinho eu faço mais um ponto baixo. E no próximo espacinho mais um ponto baixo. E aqui a gente ficou com 3. Vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular aqui, ó. Um ponto de base, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto de base, eu faço um ponto baixo. Venho no próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E assim vou seguir até chegar aqui no final. Olha, aqui a gente já tem 4, 5, 6, 7. E aqui dentro da corrente a gente faz o 8º, tá bom? E aqui a gente faz 8 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui no mesmo local onde a gente tem a corrente, nós fazemos um ponto baixo, tá certo? E aqui vai ficar uma alcinha, ó. Tá vendo? Porque aqui vai formar o nosso canto do nosso tapete. E aqui a gente ficou com a nossa primeira alcinha, tá bom? E agora nós vamos fazer o lado menor do tapete aqui, ó. Olha só. Aqui vai ser onde a gente vai trabalhar agora. Fiz um ponto baixo aqui. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. E vou seguindo aqui, fazendo pontos baixos. Ó, deixa eu mostrar o outro a vocês. Aqui eu fiquei com 3, 6, 7 e 8, certo? E aqui a gente já tem 3, 6, ó, 7, 8 pontos baixos.
E agora a gente faz 8 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntinhas. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º espacinho, faço um ponto baixo. 2, 3. Vou fazendo ponto baixo agora. Ó. 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Fiz aqui, ó. Tá vendo? 7 pontos baixos. 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pular. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu faço um ponto baixo. E aqui a gente vai fazer 7 pontos baixos. 7 pontos baixos. 8 correntes. E vai continuar nessa sequência aqui, ó. 7 pontos baixos, 8 correntes e pula 6 pontos de base aqui, tá certo? Eu vou finalizar até chegar aqui no final da carreira e já volto com vocês. Então, minha gente, deixa eu aqui mostrar a vocês. Aqui foi a parte menor que eu fiz, não é isso? Olha. A parte menor ficou com, ó, 4 alcinhas aqui na base do tapete e 2 alcinhas, uma em cada lado, ó. Tá vendo? No caso aqui são 6 alcinhas. E agora a gente vai fazer a parte mais maior do tapete, que é esse daqui, tá vendo? E aqui, ó, aqui no meu canto eu fiz as 8 correntes, fiz mais um ponto baixo e continuei aqui fazendo pontos baixos sobre ponto alto, até formar os 8 pontos baixos igual eu fiz desse lado, tá certo? Fiz aqui minhas 8 correntinhas. Aí vou pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu venho e faço ponto baixo. Faço um ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos baixos, tá certo? Aqui na parte reta, a gente vai ficar com 8 pontos baixos. E aqui, na outra parte, na parte menor, a gente ficou com 7, tá bom? Eu fiz essa adaptação para bater certinho quando chegar aqui no final, tá bom? Então, a gente vai ficar com 8 correntes, 8 pontos baixos, separados aqui, ó, por 6 pontos de base. No 7º, a gente já começa a fazer nossos pontos baixos, tá certo? E assim eu vou seguir, vou fazer as 8 correntes, vou pular 6 pontos de base. No 7º, eu já começo a fazer os pontos baixos, tá bom? Eu vou dar uma adiantada aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês pra mostrar, tá bom? Então, minha gente, finalizei aqui a parte maior, tá vendo? E aqui a gente ficou com a alcinha do canto e ficamos com 1, 2, 3, 4, 5 alcinhas e a nossa alcinha aqui do canto, tá certo? Esse último bloquinho aqui de 8 pontos baixos que a gente tava fazendo, eu fiquei com 9, tá certo? Porque sobrou apenas um ponto e eu acrescentei mais um ponto baixo, tá bom? Mas não dá pra perceber. E agora, minha gente, da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tanto aqui na parte menor como aqui nesse outro lado, eu vou fazer nos outros dois lados, tá certo? Eu não vou repetir tudo novamente para não ficar um vídeo muito longo, tá bom? Então, da mesma forma que eu fiz aqui, nessa parte mais menor, que eu expliquei a vocês, eu vou fazer lá do outro lado. E da mesma forma que eu fiz aqui na parte maior,
eu vou fazer do outro lado até finalizar aqui essa carreira, tá bom? Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Então, minha gente, finalizei aqui toda a minha carreira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E no mesmo local eu faço um ponto baixo. Peraí. Um ponto baixíssimo. Corrente. Fiz aqui uma corrente. Um ponto baixo no mesmo local. E no próximo espaço, mais um ponto baixo. Pego meu fio, venho aqui, ó, na nossa alcinha. E aqui dentro eu vou fazer 10 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha só. 3, 6, 9, 10. Vou pular aqui o primeiro e o segundo ponto baixo e faço um ponto baixo, ó. Pulei esse espacinho aqui, tá vendo? Faço 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos e 5 pontos baixos. E pulei esse espacinho aqui também, tá certo? Pego meu fio e aqui dentro dessa argolinha eu vou fazer 10 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 pontos altos eu fiz aqui. Agora a gente pula esse espaço aqui e vem no próximo. E aqui eu faço um ponto baixo. No próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo mais um ponto baixo e no próximo mais um ponto baixo. E aqui eu vou mostrar a vocês, ó. A gente ficou com 5 pontos baixos. Pulou esse espacinho aqui e aqui o primeiro também. E aqui desse lado da mesma forma, ó, pulamos 5 pontos baixos. E aqui eu fiquei com o meu canto finalizado, ó. Tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui, ó. E fica assim, minha gente. E essa vai ser a nossa repetição sobre toda a carreira, tanto da parte menor quanto da parte maior. A gente vai fazer dessa forma, tá certo? Deixa eu ajustar o tapete aqui. Olha, vamos fazer aqui 10 pontos baixos. Deixa eu puxar aqui o fio. E sempre vamos deixar 5 pontos baixos aqui, ó, tá vendo? Aqui, como é a parte menor, tem 7 pontos baixos, tá bom? A gente vai deixar 5 pontos baixos, pulando o primeiro e o último, tá certo? E na parte maior, a gente ficou com 8 pontos baixos, a gente também deixa 5 pontos baixos nessa carreira, tá vendo? Aqui, tá bom? Tanto aqui na curva, quanto na parte reta maior e na parte menor, deixamos 5 pontos baixos, tá certo? E assim vai ser a nossa carreira, minha gente. Eu vou concluir a minha aqui. Vou fazer os 10 pontos baixos. Não vou gravar tudo, senão fica muito longo o vídeo, tá bom? Eu acredito que eu dando essas explicações assim, fica bem mais prático o vídeo para vocês fazerem. Tá bom? Eu vou finalizar aqui e volto com vocês e mostro bem detalhadamente. Então, minha gente, finalizei aqui, ó, meus últimos 3 pontos baixos, e aqui a gente já tem 2, então fica com 5, não é isso? Como eu expliquei a vocês, a gente não tava fazendo 5 bloquinhos de 5 pontos baixos, aqui, ó. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo, deixa eu mostrar aqui a vocês, ó. Toda a carreira finalizada, tá vendo?
Bem perfeitinho o tapete ficou, ó. Do jeito que eu expliquei a vocês, tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira. Ó, aqui, ó, tá vendo também, ó? Da parte menor e aqui a parte maior do tapete. E vamos lá que agora vai ser a próxima carreira. Procurando aqui a agulha. Então, minha gente, finalizei aqui com um ponto baixíssimo. Subo uma corrente e faço um ponto baixo no mesmo local. Tá vendo? Nesse próximo espacinho aqui do ponto baixo, a gente não vai trabalhar pontos baixos nele, tá certo? Eu já vou pegando o meu fio e vou vir aqui em cima do ponto alto, pegando as alcinhas de trás, para deixar o relevo, tá certo? Ó. E aqui faço um ponto alto. Ó, deixei um relevo aqui, ó. Esse fio da frente. Se caso você não quiser pegar, deixar o relevo, você pode pegar as duas alcinhas, tá bom? Aí aqui eu faço uma corrente e mais um ponto alto, deixando a alcinha da frente. Uma corrente, mais um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto alto, mais um ponto alto. E assim nós vamos fazer, minha gente. Aqui a gente tem 10 pontos altos, né? A gente vai fazer 10 pontos altos, cada ponto alto separado por uma correntinha. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. Uma corrente, um ponto alto. E aqui a gente finaliza o nosso bloquinho de 10 pontos altos, tá certo? Agora, a gente não faz corrente, a gente já vem direto aqui, ó, onde a gente tem os 5 pontos baixos, tá vendo? A gente agora vai ficar com 3 pontos baixos, tá bom? 1, 2 e 3. 3 pontos baixos, ó. Pulo o primeiro e pulo o último. Agora, pego meu fio, vou lá no meu ponto alto, deixo a alcinha da frente e faço um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. Eu vou deixar essa alcinha da frente porque os outros tapetes oval que eu fiz, eu deixei esse detalhe, tá certo? E como a gente vem num padrão de modelos, né? Eu vou deixar para ficar parecido, tá certo? Mas se vocês não quiserem colocar esse relevo, não é obrigatório, tá bom? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e assim a gente vai seguindo. Vou finalizar aqui para mostrar a vocês como vai ficar. Ó, e aqui a gente chegou nos bloquinhos de pontos baixos. Pula o primeiro, vou aqui, ó, no espacinho, faço um ponto baixo. No próximo espacinho, mais um ponto baixo. E no próximo espacinho, mais um ponto baixo. Ficando com 3 pontos baixos. Pego meu fio e venho aqui, ó. No próximo ponto alto e faço um ponto alto. Uma corrente e um ponto alto. E assim, minha gente, vai ser toda a carreira, toda dessa forma. Tanto na parte reta quanto na parte oval, tá vendo, ó? Ó, aqui foi a parte reta e aqui a parte do canto. Parte oval não, me perdoe. A parte do canto vai ser dessa forma, ó. Tá vendo que tá bem certinho o tapete? E aqui eu vou seguir com meus pontos altos separados por uma corrente. E aqui no bloquinho de pontos baixos, vou fazer 3 pontos baixos aqui, pulando o primeiro e o último, tá certo? E essa vai ser a nossa repetição sobre toda a carreira, minha gente.
Eu vou finalizar aqui a minha, como é uma carreira bem grande, vou finalizar aqui o meu e volto com vocês para fazer o bico de acabamento, que vai dar todo o detalhe no nosso tapete. Então, minha gente, finalizei toda a minha carreira aqui, como vocês podem ver. E aqui eu cortei o fio, ó, e a gente puxa. Nessas duas alcinhas aqui, a gente passa o fio para trás. Ó, dessa forma. Agora, nesse mesmo último ponto que a gente fez aqui, a gente vem de baixo para cima com a agulha, pega o fio e puxa ele lá para baixo, tá certo? Ó, e aqui fica a emenda invisível e o acabamento final, tá bom? Depois eu venho pegando esse fio, eu abro ele no meio em duas partes, que aqui é o fio 6, né? Eu abro em duas partes, aí passo por dentro dos pontos aqui e dou 3 nozinhos e o restante do fio eu passo por dentro dos pontos com a agulha de fazer arremates, tá certo? Mas eu gosto mais de fazer os arremates no final, quando eu termino. Em todos os meus trabalhos eu faço assim, porque se caso você errar ou acontecer alguma coisa e você precisar desmanchar o tapete, você ainda não tem feito o arremate, tá certo? Então, por isso que eu gosto de fazer no final o arremate de todas as cores. Então, agora eu vou vir com o meu fio azul royal, se eu não me engano, esse azul. A gente vai começar a fazer o nosso bico de acabamento, que vai ser esse daqui. Deixa eu mostrar aqui a vocês. Olha só. Que vai ser esse bico aqui. Olha só como vai ficar lindo o nosso tapete, tá vendo? Vamos lá fazer? Então, minha gente, vou vir aqui, ó. Vou fazer primeiro esse. Vou vir aqui no primeiro ponto alto. Sim, vou dar 2 laçadas aqui na minha agulha. Vou vir aqui no primeiro ponto alto e faço um ponto baixo. Essa laçadinha aqui a gente solta. Agora, faço uma corrente, pego meu fio, vou vir aqui no próximo ponto alto, deixo a alcinha da frente, pegar apenas as 2 alcinhas de trás e faço meio ponto alto. Faço 1, 2, 3 correntes e aqui eu pego essas 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Pego meu fio novamente, venho no próximo ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntes e aqui eu faço meu pontinho picô. Pego meu fio, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntes e o nosso ponto picô. Pego meu fio novamente, vou no próximo ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntinhas e o nosso ponto picô. Agora, dou 2 laçadas na agulha, venho aqui na minha corrente, ó, na minha corrente, faço um ponto alto duplo e faço 5 correntes agora. 1, 2, 3, 4, 5. E faço meu ponto picô, pegando essas 2 alcinhas aqui. Olha só. Aqui desse lado, vocês podem observar que a gente ficou com 4 pontos picô, tá certo? E agora a gente vai fazer do próximo lado. Laço 2 vezes na agulha, venho aqui novamente na nossa corrente, faço um ponto alto duplo, 3 correntes e aqui eu faço meu pontinho picô.
Pego o meu fio, venho em cima do ponto alto aqui, ó, e faço o meu ponto alto normal, um ponto alto simples. 1, 2, 3 correntes e eu faço o meu pontinho picô aqui. Novamente, mais um ponto alto em cima do próximo ponto alto, lembrando sempre deixar o relevo. 1, 2, 3 correntes e pego essas duas alcinhas e faço um ponto alto. Olha só. E aqui a gente tem 3 pontos picô com 3 correntinhas, né? Fazer a última. Pego meu fio, venho aqui no próximo ponto alto. Faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes. E aqui eu faço meu ponto picô. Pego meu fio no próximo ponto alto, faço meio ponto alto. Meio ponto alto, uma corrente, e no próximo ponto alto eu faço um ponto baixo. Não precisa deixar o relevo, tá certo? E aqui fica o nosso acabamento. Olha só. O primeiro ponto alto a gente faz um ponto baixo, o segundo meio ponto alto, o nosso pontinho picô, o terceiro, quarto e o quinto são pontos altos. E esses 4 pontos aqui todos têm um pontinho picô, que fica 4 pontos picô de um lado e 4 pontos picô do outro, e no meio um ponto picô com 5 correntes, tá certo? E agora vamos fazer o próximo acabamento. Vou laçar na agulha aqui, ó, 3 laçadas na agulha. Vou vir aqui, ó, nessas duas alcinhas onde a gente fez esse ponto baixo, tá vendo? Venho, pego o fio, puxo um pouquinho. Agora, pego o fio novamente, passo 2 laçadas. Pego o fio, passo 2 laçadas. E pego o fio novamente e passo 2 laçadas. E aqui a gente fica com 2 laçadas. Nós não vamos fechar o nosso ponto agora, tá certo? Nós vamos laçar mais 3 vezes. Lacei as 3 vezes. Aqui a gente vai ter... como é que eu posso dizer? O nosso acabamento, né? No canto, a gente vai pegar bem aqui na corrente, tá certo? É bom vocês pegarem 2 alcinhas, porque fica mais firme, né? 2 alcinhas da corrente. E pego o fio, puxo, né? Aí pego o fio, passo 2 laçadas. Pego o fio, passo mais 2 laçadas. Pego o fio, passo mais 2 laçadas. E aqui a gente fica com 3. Essas 3 a gente pega o fio e passa as 3 de uma vez. E fica assim, ó. E agora, a gente vai repetir tudo que a gente fez aqui, tá certo? Ó, no primeiro ponto alto, a gente faz um ponto baixo. Uma corrente, pego o meu fio. O próximo, a gente deixa o relevo e faz meio ponto alto. Olha, dessa forma. 1, 2, 3 correntes. Pego essas 2 alcinhas aqui. Eu tenho um pouquinho de dificuldade para puxar o fio, por conta que meu ponto é bem apertadinho, tá certo? E aqui eu faço o ponto picô. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e um pontinho picô. Pego meu fio no próximo ponto alto, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e um pontinho picô. Pego meu fio no próximo ponto alto, faço um ponto alto, 3 correntes e um ponto picô. E aqui a gente já está com os 4 pontos picô, e agora a gente vai fazer o nosso ponto alto duplo, que vai ser aqui nessa corrente. Faço o meu ponto alto duplo,
1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, pego essas 2 alcinhas e faço meu ponto picô. Faço novamente meu ponto alto duplo na mesma correntinha aqui, ó. Ponto alto duplo, 1, 2, 3 correntes. E aqui o meu pontinho picô. Pego o meu fio, vou fazer agora em cima do meu ponto alto, um ponto alto. 1, 2, 3 correntes e aqui eu faço meu ponto picô. Pego meu fio, venho aqui nesse ponto alto, faço um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e aqui eu faço meu ponto picô. Pego meu fio, novamente mais um ponto alto, 1, 2, 3 correntes e aqui eu faço o ponto picô. Pego meu fio, venho aqui no próximo ponto alto e faço meio ponto alto, uma corrente e aqui faço meu último ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou dar 3 laçadas na agulha, que nós vamos fazer o acabamento aqui, ó. Vou vir aqui no mesmo local onde eu fiz o outro, né? Porque aqui são duas começo de carreiras dos pontos baixos, começo e final, né? E aqui a gente pega o fio, passa, puxa um pouquinho, né? Aí pega o fio novamente, passa 2 alcinhas, pega o fio novamente, passo mais 2 alcinhas e pego o fio, passo mais 2 alcinhas. E aqui eu fico com 2 alcinhas na agulha. Laço meu fio 3 vezes na agulha, venho aqui do outro lado, ó, onde a gente tem o último ponto baixo, introduzo minha agulha aqui, pego o fio, puxo um pouquinho, pego o fio novamente, passo 2, pego o fio, passo 2, pego o fio, passo 2 novamente, e aqui a gente fica com 3 laçadas na agulha. E agora a gente pega o fio e passa todas. E agora, minha gente, nós vamos começar tudo novamente. Aqui no primeiro ponto a gente faz um ponto baixo. Olha só. Aqui a gente fez o do canto e um da parte reta, tá certo? E agora nós vamos dar continuidade. O tapete tá um pouquinho torto aqui porque eu tava fazendo com vocês. Vamos dar continuidade aqui à nossa peça, fazendo nosso acabamento dessa mesma forma que eu fiz aqui com você, tá certo? Olha só. E vai ficando assim. Essa daqui é a do canto. É porque eu tô segurando o celular na mão. E aqui é a parte reta. E vamos dar continuidade aqui, ó. E quando eu finalizar essa carreira, eu volto com vocês pra vocês verem como vai ficar bonito o nosso tapete, tá bom? Então, minha gente, finalizei aqui meu tapete, ó. Cortei o meu fio. E aqui eu puxo e faço a emenda invisível aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Cadê? Ó, aqui esse fio eu passo por dentro desses duas alcinhas aqui, ó. Essas 2 alcinhas aqui. Passo o fio pra trás. Passo o fio aqui. E depois eu passo por dentro desses pontos aqui, tá certo? Aí fica a emenda invisível. E olha só como ficou o nosso tapete. Ficou perfeito. Muito lindo mesmo esse modelo. Se vocês quiserem estar fazendo maior ou menor, também fica da preferência de vocês, tá bom, minha gente? Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.